Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Tatiana e nós estamos aqui em mais um programa Vida Plena, um programa da Constante TV. E você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, chame mais pessoas. Nós trataremos assuntos relevantes, maravilhosos e que certamente farão a diferença na sua vida e quem sabe na sua família e de pessoas queridas que estão com você ou que vivem com você. Mas hoje o nosso programa está muito especial. Existem 3 convidadas ilustres que separaram um tempinho para vir aqui e agregar conhecimento. O nosso assunto hoje será sobre saúde mental e emocional e a vida plena. Mas, afinal, vida plena é possível? Pois bem, vamos então apresentá-los às nossas convidadas ilustres. Primeiro, sejam bem-vindas, queridas, preciosas. E eu gostaria de agradecer primeiro a doutora Brenda Uratani, oncologista clínica. Seja muito bem-vinda, querida. A alegria é toda minha de mais uma vez poder contribuir e participar para a vida plena. Que bênção! É isso, querida. Vida plena é o nosso assunto. Querida doutora Ellen Pedreira, psicóloga clínica, seja bem-vinda também e obrigada por estar aqui. Que prazer, eu que agradeço por essa oportunidade, um privilégio de podermos estar aqui compartilhando e dividindo conhecimento que traz bem-estar tanto para nós como para aqueles que vão estar nos ouvindo. Perfeito, delícia! E completando esse time precioso, temos a doutora Loren Cavalcante, psiquiatra. Seja muito bem-vinda, doutora Loren. Muito obrigada pelo convite, Tatiane. Acho que será um tempo muito precioso aqui. Joia! E é isso mesmo. Saiba você que todo esse momento foi preparado com muito carinho para você. Eu tenho certeza que esse dia ficará marcado na sua vida e olha, assina lá e vai no sininho para receber as notificações porque tem muita coisa boa e importante para conversarmos. Meninas, vamos começar entendendo o conceito de saúde? Podemos começar com você, doutora Loren? O que é saúde para a Organização Mundial? Para a Organização Mundial de Saúde, a saúde ela não é só a ausência de doença. Perfeito. É um bem-estar completo, físico, mental e social. Perfeito. Engloba muito mais do que simplesmente não ter doença, né? E cada vez mais nós estamos nos debruçando sobre saúde mental, vida plena, espiritualidade, né? E o impacto que isso causa no nosso cotidiano. Brilhante, doutora Loren. E olha que relevante. Não é apenas a ausência de doenças, não é mesmo, meninas? E o que poderíamos dizer? Estamos em um contexto onde muitas pessoas têm sido acometidas de patologias, não é? Vamos dizer assim, de ordem emocional. Existe um início para isso? O que nós poderíamos dizer, doutora Ellen, a respeito dessa saúde? Será que é possível prever algumas situações e contextos patológicos? Sim, exatamente no contexto da prevenção. Quando nós pensamos em saúde e nessa integralidade, né, que a Loren falou, tanto físico, mental, social, nós pensamos, porque nós estamos vivendo em um mundo tão frenético, cheio de cobranças, em que precisamos produzir, que quanto mais produzimos, mais ativos somos, mais estamos, né, sendo vistos. Isso tem adoecido por conta dessa forma de acelerar, né, a vida, de ir em busca, uma busca constante de estar sempre no topo, tem feito com que as pessoas adoeçam. E de que forma nós podemos cuidar? Desacelerando. Se percebendo, olhando para você, como é que eu estou me sentindo, como é que eu estou me percebendo dentro do meu processo, que tempo eu tenho tido para cuidar da minha saúde, tanto física, emocional e social, né? E aí a gente entra no contexto, porque a gente está no boom, né, da comunicação e a gente entende que o estar no social é estar dentro da internet, dentro das redes sociais, e esse estar dentro das redes sociais tem afastado as pessoas do próprio social, do olho a olho, da conversa, né, das reuniões. E isso tem trazido adoecimento. Essa busca constante, esse aceleramento tem trazido esse adoecimento. Então, a importância para essa saúde é o desacelerar. Brilhante. Queridas, e doutora Brenda Uratani, dentro da sua perspectiva, né, da oncologia clínica, a senhora tem percebido algum padrão
Geralmente os pacientes que são acometidos de CA, eles têm um padrão de estrutura, um padrão de vida e até de pensamento. E olha, a doutora Brena vai estar falando um pouquinho a respeito e eu já quero ouvir também a opinião da doutora Lore enquanto psiquiatra, como isso tem sido, que reflexos então podemos perceber. Na verdade, o câncer ele entra no escopo das doenças modernas, né? Das doenças do homem contemporâneo, das doenças crônicas, do adoecimento crônico, da somatória de várias situações, de várias faltas de percepção interna, que acabam culminando, muitas vezes, na doença cardiovascular, na obesidade, que na verdade é um somatório de situações que podem se reverter até o câncer. Né? Assim, muitas vezes se pensa no gatilho genético, mas o gatilho genético ele é muito pequeno. Perfeito. Se visto na grande perspectiva do adoecimento ambiental a que nós somos expostos. Perfeito. Esse é o padrão da vítima da vida moderna. É bem assim. Então, queridos, olha que importante. Todas as nossas emoções têm endereços viscerais. Muitas vezes a falta de gerenciamento dessas emoções realmente acabam adoecendo o indivíduo. E não apenas o indivíduo, é quem está no entorno, não é assim? Doutora Lore, o que a senhora tem percebido também como perfil? Como que o nosso telespectador, aquele que está nos ouvindo, pode identificar que existe algo que não está bem e que merece um olhar especial na perspectiva da saúde mental? A gente começa com o monitoramento dos pensamentos, né? Perfeito. A Bíblia é muito sábia quando ela fala, né, que é a renovação da vossa mente. Brilhante. Tudo começa da mente, né? E aí, assim, esses pensamentos eles podem gerar sentimentos, né? E desequilíbrios que são hormonais, químicos mesmo. Perfeito. No tratamento a gente equilibra, né, através da medicação, da psicoterapia, né? Da terapia ocupacional, enfim, de várias modalidades multidisciplinares, a gente vai reequilibrando o organismo. Perfeito. O que a doutora Loren falou, como é importante. A Bíblia já diz em Provérbios, né, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida, não é? Então, sempre que a Bíblia fala de coração, ela remete à mente, não é? Então, como é importante realmente vigiarmos, termos cuidados com esse pensamento, com aquilo que, na verdade, nós focamos, apoderamos, não é mesmo? Porque muitas vezes aquilo que pensamos e damos força, enfatizamos, isso começa a gerir as nossas escolhas, não é? Falamos sobre mundo acelerado, meninas. O que vocês poderiam citar a respeito dessa dinâmica de vida corrida e acelerada? Sabe, conversávamos há pouco falando sobre como ter um coração de Maria vivendo em um mundo de Marta. E talvez você, Tatiana, quem é Maria? Quem é Marta? Você sabia que a Bíblia conta a história de duas mulheres? E nessas duas mulheres, uma delas era uma mulher muito ativa, dinâmica, disposta a fazer e ajudar, que era Marta. Mas existia uma que tinha, na verdade, um olhar doce, mas contemplativo, não é? Como também a Bíblia destaca que Maria escolheu a melhor parte. Como assim melhor parte, doutora Loren, doutora Ellen? Como é que a gente pode perceber e entender essa citação bíblica, querida? Eu posso dizer que Maria escolheu a melhor parte do autocuidado. Perfeito. Quando ela se percebe na necessidade do ouvir, né? Quando ela parou para ouvir o mestre, ela entendeu que ela tinha aquela necessidade daquele conhecimento, daquele momento de interação, daquele momento de estar entre as pessoas. Brilhante. Né? Se desconectar, né? E de se desconectar. Né? A Loren falou, né, sobre a questão do pensamento, e tudo começa com o pensamento. Verdade. Eu gosto de dizer assim, que os pensamentos eles vão vir. Tem um ditado que diz assim, o passarinho pode até pousar, ele não pode fazer ninho. Perfeito. O pensamento ele vai vir negativo por conta de várias informações que temos, do contexto em que vivemos, mas como nós controlamos, como vamos gerir, porque nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, né? O que queremos que de que forma queremos que ele permaneça ou não. Então eu gosto sempre de dizer, olha, o passarinho pode pousar, mas ele não pode fazer ninho. Eu não posso permitir que o pensamento negativo ele fique ali. Então, que tipo de escolhas eu estou fazendo? Quando entramos na história de Maria e de Marta, que tipo de escolha Maria e Marta elas fizeram? Maria escolheu o autocuidado, Maria escolheu dar pausa.
Perfeito. Ouvir. Perfeito. Ela escolheu acalmar o teu coração com o mestre. Perfeito, ter pensamentos de paz, não é assim? A doutora Ellen estava falando e eu recordo de uma pesquisa robusta da Penn University que diz o seguinte, que 30 minutos de pensamento negativo podem contribuir de forma significativa para o desenvolvimento de Alzheimer, como outras doenças comprometedoras e degenerativas, não é? Agora, como gerir? Como nós podemos, meninas, fazer essas escolhas se o mundo em que estamos é um mundo tão acelerado e hiperacelerado? Como conciliar, então, ter pensamentos que, na verdade, são pensamentos, a gente costuma dizer pensamento positivo, né? Mas nada mais é do que um pensamento certo, né? Como saudável. Pensar certo, exatamente, saudável, em um contexto onde nós somos convidadas ou convidados a todo momento a pensar naquilo que está ruim, naquilo que pode piorar. Lamentavelmente, é sabido que as mídias, elas muitas vezes exercem esse papel, né, de desestruturar o indivíduo e acabar até roubando dele, eu vou usar esse termo que parece muito esdrúxulo, mas roubando dele a possibilidade de escolhas assertivas, né? Existem tantos haveres, tantas coisas que precisam ser feitas. Como fazer boas escolhas, doutora? Eu lembrei perdão, se você à me vontade, permite, claro. da biruta, né? Que ela direciona para onde o vento sopra. Perfeito. E nós, na vida moderna, nós somos muito parecidos com ela. Perfeito. Quando nós negligenciamos a vida interior. Brilhante. E a vida interior, ela passa muito pela vida de oração. Assim, Brilhante. eu acho que nós estamos no meio propício para falar sobre isso. Exatamente, né? Brilhante, doutora. Porque quando eu estou no meu momento de oração, quando eu tenho uma vida interior, eu me conheço. Então, o mundo pode me convidar. Perfeito. Para várias situações de vida frenética, de vida ansiosa, de vida estressada. Mas eu me sinto convidada e vou até aquilo que eu sei que é melhor para mim. Que bênção, isso é maravilhoso. É a primeira questão, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Os filósofos desde da Grécia Antiga falavam. Perfeito. Você precisa se conhecer e muito disso Jesus ensina, né? Brilhante. Olha que fala linda e fala feliz, né? Também envolve a questão da escolha, se conhecer a si mesmo é poder, na verdade, se conhecimento é poder, conhecer a si mesmo é mais poder ainda. Lembro muito de você, essa fala, doutora Brena. Mas, queridas, a Organização Mundial da Saúde já preconiza há um tempo que, além do contexto pandêmico da Covid, se inaugurou uma nova pandemia. E essa pandemia está relacionada à ansiedade. Você sabia que o Brasil está entre os países mais ansiosos do mundo? E não apenas a ansiedade, porque na verdade quando a gente fala de ansiedade é natural ter o entendimento que a ansiedade é sempre algo ruim, né? Então, quando que nós sabemos, como nós podemos discernir aquela ansiedade que nos prepara para o novo, que nos protege de algo e aquela que já está começando a trazer prejuízos para o meu pensamento e certamente adoecimento para o físico, porque está tudo concatenado, não é assim? Então não somos só seres pensantes, somos seres que sentimos, percebemos, vivemos, interagimos. O que dizer sobre a ansiedade na perspectiva técnica, doutora Loren? A ansiedade fisiológica, eu sempre digo que é uma bênção de Deus, porque ela nos protege. Né? Ela está aqui para garantir nossa sobrevivência. Né? Deus, na sua perfeição, e colocou no nosso cérebro um localzinho especial que é responsável pela reação de luta e fuga. Perfeito. Quando o cérebro detecta uma ameaça, ele prepara o nosso corpo para lutar ou para fugir dessa ameaça. Então, assim, por que o coração bate mais forte? Porque eu tenho que jogar sangue para o músculo. Se eu for lutar ou se eu for fugir, eu tenho que ter esse sangue, né? Por que eu fico respirando mais vezes, ofegante? Porque esse sangue tem que ser oxigenado. Perfeito. Por que dá a sensação de entalo, de engasgo quando a gente está agora, ansioso? por exemplo. Estou aqui entalada, engasgada. Querida. Né? Boca seca, né? Então, nós passamos simpático. É bem assim, querida. Sim. Por que essa questão da respiração, né? Porque a gente faz duas inspirações para uma expiração. Quando o natural é fazer uma inspiração e uma expiração, quando você está no estado ansioso, você faz duas inspirações e uma expiração sem perceber. Né? Você faz. E
Na hora que o ar quer sair, você está puxando, vai dar uma sensação de sufocamento, de entalo, né? Então muitas pessoas falam, nossa, eu sinto engasgo na garganta, entalo, né? Parece que o ar não está entrando direito. A mão e o pé ficam gelados, porque olha como Deus é perfeito, né? Nos tempos mais primitivos, as nossas principais ameaças eram outros homens e animais, né? Verdade. O homem não tinha conhecimento de bactérias, vírus, enfim, né? E aí, todas essas defesas do nosso corpo são voltadas para isso. Então, imagina que um animal vem, me ataca aqui e morde minha mão. Eu não vou sangrar até morrer porque o sangue foge das extremidades. Né? Então, tremendo. você vai sentir o pé, a mão mais gelado, né? O nariz, o ouvido. Pode sentir tontura porque tem menos sangue circulando no labirinto. A parte gástrica, você imagina que a ameaça chegou e eu preciso fugir, eu lutar com ela. Se meu estômago estiver cheio, se eu estiver pesada, comi aquela feijoada, eu estou pesada, como é que eu vou correr? Então dá um enjoo, mal-estar no estômago, o conteúdo gástrico pode sair, a pessoa pode chegar a vomitar. Né? Acelera o trânsito intestinal, então a pessoa ela acaba indo no banheiro mais vezes. Né? Então são várias respostas que o organismo faz para nos proteger, isso é fisiológico. Então assim, se eu estou aguardando um exame muito importante que vai dizer se eu tenho câncer ou não vou dormir, né? Eu vou ficar com o meu sistema simpático todo ativado, cortisol elevado, adrenalina elevado, eu não consigo dormir. Quando eu tenho uma entrevista de emprego, né? Vou nervosa. Quando eu vou participar de um programa, né, amigas? Então, assim, são momentos fisiológicos, né, que fazem parte. Essa é a ansiedade normal. Essa é a normal que todos nós precisamos ter, porque garante nossa sobrevivência. Perfeito. Quando você está num lugar muito alto, numa janela, no parapeito, você começa a se inclinar, vai ter uma hora que o teu coração vai bater mais forte. Perfeito. Né? O teu cérebro está dizendo, epa, dê um passo para trás, que são perigos. Se a gente cair, a gente morre. Né? Doutora, deixa eu pedir uma gentileza a você. Gente, o assunto está maravilhoso. E olha, tem muito mais. Mas nesse momento eu quero convidar você, nós teremos um breve intervalo, mas logo, logo voltaremos com mais conteúdo importante. Até breve. Estamos de volta aqui com o nosso programa Vida Plena da Constante TV e olha, o assunto está maravilhoso. Você que chegou agora, não sai, porque tem muita coisa importante para conversarmos e aprendermos juntos. Doutora Lore é psiquiatra, lembrando, e estávamos falando sobre a ansiedade que é saudável e que nos prepara, nos salvaguarda, não é assim? E o que mais poderíamos dizer a respeito dela, doutora Lore? Tem o contraponto dessa ansiedade saudável, né? E qual seria o contraponto? Que seria, então, essa ansiedade patológica? Como é que eu identifico e por que ela acontece? Então, a ansiedade que é fisiológica, ela nos protege, né? Todos vocês já devem ter visto algum acidente que o motoqueiro, né, se acidentou, quebrou lá a perna, tem fratura exposta, mas mesmo assim ele consegue levantar a moto, né, parar, assim. E depois, quando o SAMU chega, que ele vai gritar de dor, né? Quer dizer, Deus é tão perfeito, para garantir nossa sobrevivência, a gente tem toda uma descarga hormonal, né, uma descarga de adrenalina e de endorfinas, naquele momento do trauma, para garantir a nossa sobrevivência. Perfeito. E o que seria a ansiedade patológica? Quando é que isso vira uma doença? Já que é uma coisa boa que Deus fez, por que isso se transforma numa doença, né? Assim. Para as pessoas que têm ansiedade generalizada, é como se esse sistema estivesse o tempo todo ligado. Imagine um interruptor que alguém acendeu a luz e não apagou mais. Perfeito. Era para ter sido apagado e não apagou. Perfeito. E aí a pessoa fica o tempo todo no estado de hipervigilância, né? Como se o cérebro, qualquer coisa, coisas mínimas, ele sinaliza isso como uma ameaça. Coisas que não são ameaçadoras, né? Coisas mínimas, e aí começa um automonitoramento, aquela pessoa que está assistindo televisão, está vendo jogos de futebol, e de repente o coração começou a bater um pouquinho mais forte, ela, ai, tem uma coisa errada comigo, olha, meu coração está muito acelerado, aí eu vou ver minha pressão, aí a pressão está alta, né? E aí, assim, essas tomadas de susto vão, né, cada vez mais aumentando. E quando que eu digo que é patológica mesmo, né? Certo. Quando a pessoa tem essas crises de forma mais constante e que causam prejuízo. Que tipo de prejuízo? Prejuízos nos relacionamentos, no trabalho, né? São as pessoas, às vezes, que têm crises que precisam se ausentar, né? Idas ao pronto-socorro, idas a múltiplos especialistas, porque eu estou sentindo mal, não sei o que é, e eu vou no cardiologista, no pneumo, né? Vou em vários médicos. Para entender o que eu estou sentindo, né? E é muito frustrante que eles chegam nos médicos e os médicos falam: você não tem nada, fazem todos os exames e você não tem nada. Mas como assim se eu estou sentindo tudo isso, eu estou sofrendo, né? Então é bem frustrante essa busca, né? E as pessoas ainda têm um certo preconceito em procurar psicologia e psiquiatria, né? Exato. Se todos procurassem de forma até mais rápida, seria melhor, né? Então, às vezes a pessoa chega já para o especialista com 10 anos de doença, né? Desde que eu me entendo como gente, eu sinto essas coisas, né?
enfim, então quanto mais cedo você procura atendimento, melhor. Perfeito. Então, queridos, o que a doutora Lora está dizendo e as nossas queridas convidadas é que começou a ter sintomas, e sintomas relevantes seria taquicardia, esse sentimento de que está sufocado, não é assim? Sudorese, pensamento pronto, né? Pensamento acelerado, não é? Se isso for intenso e frequente, já é algo para se entender melhor. Não é assim? E olha, existe realmente todo um movimento de que quem procura esse profissional, o psicólogo, o psiquiatra, é porque realmente está com prejuízos significativos. Então, assim, qual seria o ponto? Onde nós poderíamos começar a procurar, a recorrer? Doutora Brena, a senhora, conversávamos há pouco sobre a questão da ansiedade do ponto de vista assim, quando ela acontece na fuga, não é? Da segurança que blinda esse indivíduo. Fala um pouquinho pra gente. Assim, voltando um pouco mais, santos bastidores, né? Que a gente pode chamar algumas conversas esquecidas. Sim. Mas o que a gente retrocedendo um pouquinho, lembrando de como era a nossa gênese, nós éramos essencialmente caçadores-coletores. Perfeito. Nós somos preparados para o estresse agudo, o que a Lauren estava falando. Perfeito. Fisiologicamente somos preparados para o que não somos preparados, para o estresse crônico. Brilhante. Eu reajo muito bem, ou eu sou preparada por Deus para fugir de um leão. Certo. A questão é quando esse leão está todos os dias no escritório, no consultório, no ambiente de trabalho. E às quando vezes em casa, não é, eu doutora? durmo pensando no leão. Digamos assim, eu estou utilizando... Sim, metaforicamente. Metaforicamente, claro. Mas é essa questão. É essa questão que pode desencapar o fio da ansiedade. Eu perco o controle dos meus pensamentos e, por conseguinte, das minhas ações. Né? É aí que começa a ser frustrante, começa a ser preocupante e patológico. Perfeito. Porque, mais uma vez, voltamos à gênese. Todo esse estresse agudo, o que ele provoca? Além de vários sinais e sintomas, ele é benéfico, ele produz fatores de crescimento para novas células serem criadas, para a nossa fisiologia, a nossa musculatura ser renovada. Perfeito. A nossa circulação ser renovada, enfim, não tanto as células do cérebro, mas todos os neurotransmissores. Isso tudo é renovado no estresse agudo. Só que o estresse crônico também vai produzir fatores de crescimento. E excesso de fatores de crescimento podem gerar células não tão bem-vindas. Perfeito. É daí que surgem doenças como, por exemplo, o câncer. Né? Você perde o controle de qualidade por excesso de estímulo. Nossa, que fala importante. Então, é mais um motivo para termos cuidado e observarmos os nossos sinais internos. Brilhante. E é interessante, né, como a Lauren falou e a Brenda falou, a importância do se perceber. Em que momento eu preciso buscar ajuda? Né? Eu preciso me perceber e entender que o meu padrão de comportamento está diferente, meu padrão de vida está diferente. Por isso a gente até chama transtorno de ansiedade. Ele causa um transtorno. É verdade. O mal-estar é um transtorno. O desequilíbrio emocional, ele dá um transtorno na sua vida, porque ele desregula você fica altamente desregulado, se sentindo até impotente. Como é que eu não consigo lidar com essa situação? E é importante eu estar me percebendo, porque se eu não estou conseguindo dormir direito, se eu não estou conseguindo ir para alguns lugares, porque existem, né, os tipos de, né, que vão limitar. Se eu não consigo ir para alguns lugares, se eu não estou conseguindo produzir como eu estava produzindo, sabe? Se eu tenho estado... sentimento de infelicidade, não é, de irritação, sim, de agitação, de falta de concentração. Eu tenho que começar a me perceber e buscar ajuda, porque a partir do momento que nós buscamos ajuda, nós iniciamos, né, Lauren, o tratamento fica muito mais fácil. É interessante, eu acredito que você ouve muito no consultório, que quando eu falo assim, vou te encaminhar para um psiquiatra, porque eu preciso de um suporte medicamentoso para te ajudar.
doutora Ellen, por favor, não me faz isso, eu não quero ficar dependente de medicação. E aí onde eu trago sempre assim, olha, se você não se cuidar, é onde você vai ficar dependente de medicação. Não só a medicação psiquiátrica, como outras, porque a ansiedade, ela desregula o teu corpo de uma forma total, como a Lauren falou. É quando a luz, ela fica acesa, constante. Não. Imagina você o tempo inteiro desregulado, com adrenalina no teu corpo, constantemente em estado de alerta. Fadiga, é estressante, é frustrante. Exato. Então, buscar ajuda é o caminho mais fácil. E, às vezes, o uso da medicação de forma correta, e aí eu vou trazer assim, o especialista na área da psiquiatria, da saúde mental, é o psiquiatra. Tá? Então, não ter medo de psiquiatra, porque ele é o especialista. Eu sempre digo para os meus pacientes, você faria uma cirurgia com um dermatologista ou com um pediatra? Não, você iria para um cirurgião. Eu estou com um problema no meu pé. Você vai para onde? Para um ortopedista. Então, cada área tem a sua especialidade. Então, é importante buscar sem o medo. Até voltando aqui, cristãos, quem tem comunhão com Deus, vai ter sim, dificuldades, vamos passar. Pode apresentar crise de ansiedade, pode apresentar processo depressivo, porque são transtornos que estão neste mundo em que todos nós estamos vulneráveis a isso. Alguns com maior intensidade, outros com menos intensidade, mas todos nós estamos. Por isso a importância do se perceber. Estou desregulado, não estou bem, não estou produzindo, estou diferente, eu preciso buscar ajuda. Perfeito. Olha só, então se perceber, esse senso, na verdade, também de propósito, porque quando eu me percebo, eu também começo um novo propósito, que eu inauguro o propósito no sentido de que, bom, se tem algo errado, eu preciso buscar entender o que está acontecendo, né? É muito comum falas exatamente de pacientes quando dizem assim, puxa, mas eu estava dormindo e acordei com taquicardia, né? Então isso nunca aconteceu na minha vida. E começa um misto de sensações e de pensamentos e sentimentos no sentido de o que está falhando, né? Onde que eu estou errando? O que eu fiz para chegar a esse ponto? Daí também é importante compartilhar com você que nos ouve que o que vai determinar o contexto patológico, se de fato é uma doença, voltamos a dizer que é a intensidade e a frequência daquele sentimento, daquele pensamento, né, daquela circunstância. Meninas, como que nós podemos, então, quais as sugestões para gerir então, esses processos? De certo que muitas vezes aquele que de repente está nos ouvindo diz, olha, isso eu tenho de vez em quando, né? Ou começou a ser mais frequente. Quando as nossas queridas especialistas falam do TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, então é sinal de que essas sensações e esses sintomas, né, esses sinais acontecem continuamente, né? Então, o que fazer? Essa tomada de consciência, o admitir de que eu não estou bem, estou precisando do outro. Sabem, eu costumo dizer e costumo fazer uma pergunta a todos, e a pergunta vai para você que está nos assistindo. Você consegue olhar suas costas? Responde para mim. Sim ou não? Não, né? Só é possível com espelho. Mas eu posso ver as suas costas, como eu não consigo olhar as minhas, e você pode. Então isso nada mais é do que a interdependência, né? E a capacidade de auxílio e de comunicação, de interação. E isso também dá um senso de propósito para a nossa vida. Então a tomada de consciência de que tem algo que eu preciso entender melhor. Meninas, existem mulheres que quando estão na fase, né, da menopausa, chegando, inaugurando o climatério, elas começam também a ter sensações, pensamentos, a fisiologia muda. Então, o que fazer? Quem procurar? Porque, olha, a ansiedade, ela geralmente não anda sozinha, não é mesmo? Geralmente as crises de ansiedade, uma ansiedade aumentada, porque voltamos a dizer, ansiedade, né, na verdade, ela é algo extremamente benéfico, né? Então, quando ela começa a tornar a nossa vida limitada, quando ela começa a comprometer os nossos compromissos, eu já não consigo ter qualidade de relacionamento, eu estou sempre preocupado com amanhã e não vivo hoje. É, né? O excesso do futuro. Excesso, exatamente, de pensamentos sobre o futuro, ou então ficar ruminando histórias do passado, né? Então, é muito importante entender que aquilo que não se cura se repete.
Então, se existem situações anteriores que não foram elaboradas, que não foram revistas, não é? E você pode dizer, puxa, Tatiana, mas eu amo tanto a Deus, eu confio em Deus, e por que isso está acontecendo comigo? Isso está acontecendo porque somos pessoas sujeitas aos contextos, não é mesmo? Então, é sabido que a ansiedade também é chamado de mal do século, não é assim? O que fazer para o controle dela? Ou para uma vida mais, vamos chamar assim, como gerir esse turbilhão de situações, sentimentos, enfim, o que fazer, queridas? Eu gosto de dizer para os meus pacientes, né, que eles precisam se organizar. Perfeito. E olhar quais são as prioridades da vida. Brilhante. Nós, nessa vida tão intensa, nós temos esquecido do olhar para a gente, do olhar, né, para as nossas necessidades. Até porque para eu dar conta do outro, eu primeiro preciso dar conta de mim. Para eu poder cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim. E algumas falam, mas doutora, é meu trabalho, a minha casa, são os meus filhos. Mas se você não estiver bem, você não vai ter qualidade para cuidar deles também. Exato. Quando chega a doença e precisa ficar internada, não é obrigado a dar essa pausa? Por que não dar essa pausa com essa organização? Atividade física, alimentação saudável, ingestão de água, né, o suficiente. Quantos bebem a quantidade de água necessária? E isso faz diferença. A luz solar, porque a gente, e a Lauren pode dizer, a importância da vitamina D no nosso corpo. Então, assim, o quanto de luz solar nós temos tido, quanto nós temos, sabe a importância, a Lauren falou, olha, a importância do respirar. Quanto nós temos parado, né, e respirado profundamente, sentindo, né, esse ar entrando e saindo. Eu vejo alguns pacientes, quando a gente vai treinar a respiração, a respiração sempre superior. Eu falei, põe a mão na barriga, precisa ficar um barrigão bem grande, ele diminuir, para que você sinta esse ar entrando e saindo. Sinta essa respiração. Tenha qualidade no teu sono. Hoje a gente tem adoecido muito porque não temos descansado o suficiente. Verdade. Né? E de forma necessária. E isso tem desregulado todo o nosso corpo. Que tipo de alimentação nós temos ingerido? Eu estava um momento, né, de uma palestra falando sobre a questão do câncer e um dos fatores, porque muitos, como a doutora Brenda falou, muitos se preocupam na questão genética, mas a alimentação, ela é fundamental e ela é um alto índice, a alimentação totalmente desregulada para que leve ao câncer. Moderna, tá? O que é a questão da unidade de vida. Você está falando, você está descrevendo a unidade de vida, né? Isso. Nós somos tão materialistas, só que muitas pacientes acreditam que pela primeira vez estão sentindo a respiração correta quando você treina, não é verdade? Por quê? Porque muitas vezes só pensam atividade intelectual, atividade do trabalho, mas eu não sou só intelecto, eu não sou só espírito, eu tenho um corpo que foi presente para mim. Então, é tão batido, né? Mas a gente tem que cuidar bem dele, é o nosso instrumento. É com ele que nós realizaremos o nosso propósito aqui na Terra. Perfeito, né? Então, assim, não negligenciemos essa parte. E, na verdade, não negligenciar essa parte é um dos caminhos para cura, controle, manejo, gestão. Isso perfeito, o equilíbrio de vida. É o equilíbrio. Eu posso complementar um pouquinho? Claro, por favor, doutora. Assim como a gente alimenta o nosso corpo, é importante a gente alimentar a nossa mente, né? Se eu como só comida gordurosa, enfim, o que vai acontecer com o meu corpo, né? Vai ficar inflamado. Se eu como comidas saudáveis, né? Se eu como comidas saudáveis, vou ter mais saúde, né? E o que eu estou alimentando a minha mente, né? Quantas pessoas passam o dia inteiro em redes sociais, né? Só passando ali de rios e rios, só de vídeo em vídeo, sendo alimentado às vezes de um conteúdo que não te faz bem, né? Exato. Por isso a importância aqui da Constante TV, né? Esse é o propósito. Para você ter um material realmente que te faça ficar saudável por dentro, né? Que te agregue. Às vezes a gente esquece que a gente está consumindo para a nossa mente, né? Que conteúdo que está entrando. Então, assim, às vezes o paciente chega no consultório e fala assim, nossa, eu vivo tendo pesadelo. Mas o que você tem assistido e feito? Eu passo o dia inteiro jogando
de um jogo que é violento, que é só tiro, faca, sangue, você vai sonhar com isso. Você só está consumindo isso, né? Exato. E quando a gente para um pouquinho nesse autocuidado, para olhar para dentro, para consumir coisas boas, né? O que a palavra de Deus fala, né? Que tem que estar na nossa mente. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, né? Nisso pensais. Exatamente. Isso. É isso que a gente precisa pensar, né? Exato. A Bíblia é um manual tão completo, tão perfeito, que está tudo lá. Se a gente seguir o manual, a nossa vida, né, fica realmente muito, muito melhor, muito mais saudável. Vira uma vida plena, realmente. É verdade, é verdade. E como é importante nós entendermos também que quem se justifica não cresce. Mas como assim, Tatiana? Nós sempre teremos desculpas para dar a falta de tempo, a falta de descanso, não ter qualidade de vida com a família, com esposa e filhos. Como é comum, né? Como é recorrente de queixas do tipo, nossa, eu preciso pagar as contas, Tatiana. Nós não estamos dizendo que você precisa ou pode negligenciar os seus compromissos, mas é possível geri-los. É possível também entender aquilo que é urgente e aquilo que é necessário, né? Existem situações na nossa vida que são necessárias e nós precisamos tirar da condição, né, de urgência. Por que viver correndo de um lado para o outro? Falávamos sobre as mídias, aquilo, como é que estamos alimentando a nossa alma. E aí eu tenho uma pergunta a vocês, queridas. Tem se falado sobre o telite, né? Então esse vício nos jogos eletrônicos, esse vício na comunicação, e nós temos ouvido pais, a família tem reclamado e questionado, mas sabe de algo interessante? Eu faço um desafio a você. Vai dar uma voltinha lá com a tua família no shopping, de repente, né? Uma tarde de domingo ou um sábado à tarde. Sabe o que geralmente nós encontramos? Famílias inteiras sentadas à mesa lá na praça da alimentação, cada um com o seu celular e a criança com o tablet na mão também, porque ela precisa estar distraída. Querida. Porque assim, saia com sua família, mas olhe nos olhos. Exato. Pergunte o que está acontecendo com cada um. Pergunte como foi o dia de cada um. É desconectar da rede social e se conectar com o outro. Exato. E agora eu lembrei de um paralelo que você citou, somos uma nação, somos um país de ansiosos. Coincidentemente, nós somos um dos países que mais está nas redes sociais. É verdade. Nossa, olha que coincidência. Gente, é verdade. Porque estamos alimentando de que forma? De uma forma desorganizada. As mídias, elas existem e tem uma função, né? Elas têm um propósito, como você bem tinha falado. E como é o propósito desse encontro. Perfeito. Meus amores, posso pedir permissão? Nós precisaremos dar mais uma pausa e corre lá, bebe uma água, vai ao toalete que já a gente volta. Estamos de volta aqui no Vida Plena, um programa da Constante TV. E, gente, o nosso programa hoje está incrível. Falamos sobre assuntos extremamente importantes e falávamos, antes de entrarmos no intervalo, sobre a influência, não é, das mídias e sobre essa coincidência que você mencionava, doutora Brena. Recapitula para a gente, por favor, querida. Sim, da grande coincidência, que a gente não deve tirar a importância de sermos um país muito conectado e, coincidentemente, sermos um país de ansiosos. Exato. Há de se tirar alguma informação desse dado, né? E partindo também para uma ponte das questões técnicas de estar muito conectado e sem controle. Porque sim, falávamos que as mídias elas têm um propósito de edificar conhecimento, de somar conhecimento. Dize-me com quem andas e te direi quem és. Você tem que estar em boas companhias. Nem sempre você tem boas companhias por perto, mas você pode ter a boa companhia de um livro, a boa companhia da Bíblia. Exato. Assim, em conteste, mas no sentido de redes sociais. Escolha que programas você irá utilizar. Perfeito. Porque isso vai modular o seu pensamento. Exato. E, por conseguinte, vai modular suas ações. Exato. E assim, as pesquisas, elas graçam, elas aumentam cada dia sobre os malefícios
assim, no sentido biológico, neurobiológico, de se estar conectado o tempo todo e sem controle. Porque é como se eu tivesse num mecanismo de busca do prazer e recompensa. Exato. Busca do prazer e recompensa. E negação de realidade, não é? Isso, e eu super estimulo meus receptores de dopamina, outros neurotransmissores do prazer. É como se eu forçasse a liga, principalmente para regiões muito nobres e muito frágeis, como o córtex. O córtex, Deus é maravilhoso. O córtex é a fonte da minha racionalidade, da minha consciência. É onde eu acesso a consciência, é onde eu acesso a inteligência que Deus me deu, o dom que Deus me deu da inteligência. Então, se eu apago isso com uma hiperestimulação de recompensa fácil, que a rede social ela traz isso, infelizmente, muito pra gente, é um passo para desconexão. Perfeito. Tá? Para eu me desconectar, para eu desconectar do meu corpo e da minha mente. Perfeito. E aí falamos, quando a doutora Brenda fala sobre esse sistema, nós também acaba que inaugura a compulsão. Né? Então existem pessoas que já têm uma vida compulsiva no acesso, elas dormem ao lado com o celular debaixo do travesseiro, não é mesmo? A doutora Ellen falava sobre um desafio que nós gostaríamos de fazer a você que nos assiste. Porque muitos falam assim, não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de para estar a oração. com alguém. Né? E hoje a neurociência fala sobre a importância da oração na vida da gente, daquele que ora e daquele que recebe a oração. Não tenho tempo para estar muito em família, não tenho tempo para fazer atividade física, não tenho tempo para produzir bons pensamentos. E aí eu queria desafiar você. Olhe para o seu celular, veja ali nos teus ajustes. Quanto tempo de rede social você utiliza por dia? Será que esse tempo poderia ser reduzido? Será que eu poderia substituir esse tempo para produzir pensamentos positivos através de uma leitura saudável, como a leitura da Bíblia, de um bom livro? Será que eu poderia produzir tempo de qualidade com a minha família, com os meus filhos, com o meu esposo, com os meus amigos? Então, é importante. Um dia eu estava com uma paciente no meu consultório e ela falou assim, eu não tenho tempo, a minha vida está intensa, corrida. Era 10 horas da manhã. Ela tinha 8 horas de rede social. Uau! Uau! Então, quando eu pedi para ela olhar, eu falei, olha teus ajustes e olha o tempo. Porque eu não estava com insônia e não consegui dormir, fui para o celular. Falei, e manteve a insônia, porque a luz, a velocidade, as informações faziam que te mantivesse acordada ali. Então a gente precisa cuidar, né, dessa e não negligenciar o telefone e a rede social, eles são importantes? Sim. São importantes. Mas eles não são o suficiente para a nossa vida. O suficiente para a nossa vida é a integralidade de tudo. É o conjunto, é o equilíbrio. Exato. Vivemos em uma era de filtro, né? Então as pessoas, na verdade a grande maioria da população entende que se não estiver com esse aporte é como se faltasse algo na sua vida. Então é importante entendermos que lugar as mídias sociais, o celular, o quanto você acessa, tem tomado da sua vida, tem roubado da sua qualidade de vida, de relação, de interação, de descanso, não é? Então, como é importante também entendermos que muitas pessoas, meninas, acessam as mídias sociais e quando começam a visualizar aqueles grandes artistas, né, estando em locais incríveis, com jantares maravilhosos, usufruindo de uma vida, muitas pessoas, não é incomum nós ouvirmos relatos de pessoas que dizem assim, depois de acessar o Instagram, o Facebook, eu fico depressivo. Não é? Eu fico deprimido, porque, gente, eu trabalho tanto. Por que eu não consigo chegar a esse patamar? E daí nós entramos em algo que também já tem sido descrito como pandêmico, que é a depressão, não é? Então as pessoas estão infelizes. Essa infelicidade, queridas, o que poderíamos dizer sobre os sinais da depressão? A depressão também tem sido vista, então, como algo que precisa ser entendido, não é? E é importante compreender que não é tolice, né? A pessoa não está sendo ultrassensível, porque existe uma tendência também de dizer, isso é besteira, você tem que aprender a ser forte.
não é? Então, aquele que de repente está nos assistindo, que tem tido uma tristeza recorrente, que mesmo tendo uma família maravilhosa, um trabalho que poderia se dizer um trabalho que corresponda, não é? Como, não apenas no sentido profissional, mas de realização pessoal. Então, como ele identifica que de repente pode ter algo que precisa de um olhar especial? A depressão ela é uma doença psiquiátrica que ela influencia diretamente no humor, né, daquela pessoa. É importante a gente frisar que é uma doença, não é frescura, não é falta de Deus, Sim, né? É uma perfeito. doença, né? É um descontrole, né, de substâncias que são necessárias, que dão a sensação de bem-estar e de hormônios que nos deixam, né, reguladas e nos sentindo bem. E a depressão ela atinge, em média, 350 milhões de pessoas no mundo. Nossa. Quando a gente coloca esses dados, são daqueles que foram registrados, daqueles que, né, foram ao médico e que sim. foram, né, registrados, que temos muito mais pessoas. É verdade. Né? Então, a gente coloca, né, colocando em média, são 10% da população, né, que tem vivenciado. Então, é um número muito grande. E aí a gente precisa cuidar porque a depressão, ela afeta tanto a pessoa que está sofrendo como aqueles que estão ao redor, no entorno. né? Aqueles que convivem com ele. Então, a depressão é uma tristeza profunda e a gente precisa diferenciar depressão de tristeza. Todos nós sentimos tristeza, Sim. todos nós passamos por problemas que vão trazer tristeza. O que vai identificar a depressão? A intensidade dessa tristeza e o tempo, né, que acontece essa tristeza. E aí a gente vai ver algumas alterações, mudanças de humor, né, mudança no apetite, né, dificuldade para dormir, uma falta de energia, né, muito grande. Os pacientes falam assim, eu não tenho energia para realizar as minhas atividades, falta de vontade de viver, é como se a vida perdesse o brilho, perda de vontade de estar com as pessoas que você ama, a rotina totalmente desorganizada porque você não consegue dar conta daquilo que você fazia anteriormente. E é muito frustrante para quem convive, né, com a depressão e para quem tem a depressão e para quem convive com alguém que está com depressão. Existem o estágio de depressão leve, né, moderado e severo, mas a gente chama a atenção. Se você percebeu mudança de humor, se você percebeu que você anda com muita dificuldade de dormir, uma irritabilidade muito constante, né, ou uma agitação, né, muito grande, porque às vezes a depressão ela vem também apresentando uma agitação, em vez de um processo de humor depressivo, mas uma agitação muito grande. Se você está fora daquilo do padrão que você se apresentava, então é importante também o outro observar, aquele com quem convive, observar, olha, você está diferente. Então, buscar ajuda, investigar, tentar entender o que te levou àquela situação e o que pode ser feito. Existem processos depressivos que a gente consegue com a psicoterapia ir ajudando, mas existem outros processos depressivos quando está no moderado para o mais grave, porque até vem pensamentos, né, suicídios, pensamentos de menos-valia em relação à vida, precisa de medicamentos, precisa do suporte medicamentoso para que essas substâncias no cérebro dele se organizem e assim ele consiga ter uma qualidade de vida. Brilhante, falávamos exatamente sobre isso, sobre o mito, né? E sobre o receio que muitas pessoas têm quando na verdade, quando é prescrito medicação. Então, a alopatia, doutora Loren, qual a função dela no organismo? Ela, quando é proposta ao paciente, então ela busca o quê? Alcançar o quê? Ela também, e aí eu gostaria de aproveitar o ensejo, emendando na pergunta, também saber, existem situações onde o paciente, pelo fato de ter sido medicado, então talvez ele entenda que a medicação é suficiente, eu não preciso trabalhar psicoterapia, né? Mas como é interessante entender que a pessoa precisa entender os espaços que precisam ser cuidados, olhados. Então, desmistifica para a gente sobre essa questão da alopatia, que é a medicação. A medicação ela é muito importante em alguns casos específicos, né? Sim. Como a Ellen citou.
A depressão leve a gente trata com exercício físico e psicoterapia. Perfeito. Né? O exercício físico vai equilibrar o organismo, liberar endorfinas, que são os hormônios que fazem você se sentir melhor, né? E a psicoterapia vai trabalhar esses pensamentos, os pensamentos disfuncionais, os gatilhos, né? Os gatilhos, não é? né? O que te leva a ficar triste. A depressão já moderada, a grave, precisa de medicação, né? É muito importante que as pessoas entendam que é uma doença. Certo. E não tem nada a ver com falta de fé, ou falta de dinheiro, Com ou de falta de relacionamento, Deus. de Deus, né? Eu sempre brinco assim, gente, a pessoa que está com pneumonia, ela está com pneumonia porque o casamento está ruim? Né? Perfeito. A pessoa que está com asma, ela está com asma porque está endividada? Exato. Né? Não, são doenças, né? E a gente diagnosticando, trata-se. Brilhante. E a medicação tem muitos mitos, né? As pessoas, não vou no psiquiatra não porque eu vou ficar dopado, vou ficar igual um zumbi, né? Vou ficar perder viciado. minha capacidade de escolha, Sim. né? Meu senso de realidade. Não vou sentir as coisas, né? Enfim. E são todos mitos, tá? Perfeito. Que é necessário que a gente quebre. As medicações são seguras, né? Elas não causam dependência. As medicações que são usadas para o tratamento bem feito, ele garante que você não tenha novas crises, né? O primeiro Excelente. episódio depressivo bem tratado, 80% das pessoas curam e nunca mais terão outro episódio. Olha que bênção, que notícia maravilhosa. E a partir do segundo episódio, essa porcentagem vai caindo, 60%, e a partir do terceiro já se cronifica. Então, nós temos um cuidado muito grande de, já no primeiro episódio, você procurar o psicólogo, procurar o psiquiatra, né, para ter esse diagnóstico e para iniciar um tratamento. Às vezes as pessoas postergam a saída pelos mitos, pelos medos, né? Exato. Enfim. E aí, quando chegam no especialista, já tem 10 anos de doença, vários episódios, e aí já fica muito complicado de tratar, visando uma cura completa e total. Perfeito, e justamente essa qualidade de vida e vida plena. Então, queridos, entendam, só quem pode prescrever é o médico. E aí, nesse caso, o psiquiatra. Então, o psicólogo, ele vai cuidar dos pensamentos, dos sentimentos, dos gatilhos. Então, sabe, é muito comum, a minha vizinha tomou um remedinho, gente, ela melhorou tanto. Daí, deixa eu experimentar. Então, cuidado com isso. Nada melhor do que fazer um diagnóstico bem feito para entender a situação. Como também gostaríamos de aproveitar o ensejo e dizer a você que muitas vezes a tristeza também é reflexo de lutos, não é? De perdas que não necessariamente estão relacionadas a pessoas, mas às vezes a um contexto, a um pet querido, não é? Então é importante discernir e entender que vai se viver sim um período de tristeza, onde a vida perde um pouco da cor, do sabor, não é? Mas isso vivido é importante também não negar. É muito comum quando nós estamos diante de situações de perdas e diante de pessoas enlutadas, por exemplo, né? Uma fala comum é dizer: não chora. Seja forte. Querido, ser forte é você entender que os processos e os ciclos precisam ser vividos. Viva sim, chore sim, é um momento de dor. Então não negue, não mascare, porque é aquilo que não se cura se repete. Então nada melhor do que viver as fases, viver os processos e elaborá-los. Não é isso? E isso não é demérito, não é mesmo, doutora Ellen? E eu gosto também de frisar a importância da família no tratamento. Perfeito. Né? De estar presente, de entender o processo da doença. Perfeito. Porque, às vezes, a forma que se fala, que se compara, somos pessoas diferentes, vamos reagir de forma diferente, temos limites diferentes e a gente precisa respeitar muito isso. Então, eu gosto sempre de dizer para a família, vocês precisam entender esse processo da doença, precisam respeitar o tempo também de restauração daquela pessoa para que ela possa se sentir fortalecida e saber que vocês vão estar apoiando, vão estar ajudando, levando ao psiquiatra. Porque às vezes a gente tem família e fala bem assim, para onde você vai para um psiquiatra? Para você ficar dependente de uma medicação? E acaba, em vez de ajudar, está atrapalhando. Exato, desinformando, né? Só pontuando aqui a beleza dessas informações, a importância dessas informações. A doutora Lauren falando que
sim, é necessário, que sim, precisa se procurar o psiquiatra, que sim, precisa se tratar com alopatia. Há o momento certo, a situação adequada para se fazer isso. E doutora Ellen falando sobre a importância da família, da percepção do outro e do suporte do outro. Nós temos temperamentos diferentes, personalidades diferentes, tempos diferentes, então eu preciso apoiar. Isso é saúde pública e isso precisa ser repetido. Em pleno 2024, não devíamos mais estar falando sobre esses conceitos, mas eles se renovam, né, com essa pandemia de saúde mental. Exato. E isso precisa ser frisado. Exato. E essa vida plena, querido, você que está nos ouvindo, é possível. Então, olha que dicas preciosas e importantes. Olha como é essencial para essa saúde emocional, psíquica, mental e, inevitavelmente, fisiológica. Então, ter uma rotina de vida, né? Estabelecer parâmetros, entender que nós precisamos do contato um com o outro, não é? De buscar, então, porque muitas vezes também nós nos reunimos e o assunto da hora é aquilo que está dando errado. E começa uma competição, né? Quem é que está tendo mais dificuldade na vida, quem está tendo mais sofrimentos e mais dores, nacional. não é mesmo? Meu Deus, e de repente... Quem é o mais sofredor daquele momento, isso aí, né? E há de também se convir que existem pessoas que quando começam a compartilhar de êxitos, de escolhas assertivas... Gratidão que palavra é fundamental poderosa, na vida da gente. Verdade. E hoje a psicologia positiva, ela trabalha sobre a importância da gratidão na vida da gente, até para o tratamento de pacientes com depressão. Exatamente. Então, na verdade, mudar os nossos óculos, as nossas lentes, não é? Então, a nossa cosmovisão, que tantas vezes está comprometida às vezes a gente tem constrangimento de dizer que existem áreas da nossa vida que estão a pleno vapor, que estão em ascensão. Não é a verdade? A gente não fica às vezes... E eu não estou falando de você contar vantagem ou de repente se sobrepor a alguém, não. Mas celebrar o dom da vida, celebrar a bondade de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, celebrar porque diante de um contexto onde tantas pessoas partiram, tantas famílias foram comprometidas e violentamente, não é, machucadas. Então hoje, continuar em vida, continuar perseverando na busca dessa qualidade de vida, né, relacional, pessoal, mental, enfim, em todas as áreas e espiritual, como isso é importante. Não é mesmo? Então essa vida plena é possível, não é, meninas? Sim. Que outras dicas, então, nós também poderíamos continuar a partilhar? Por favor, doutora Lori. Olha, falamos já na verdade, dicas muito preciosas. A rotina, beber água, o sol. Existem pessoas trancafiadas, não é mesmo? Dentro de escritórios, dentro de empresas e até, perdão, doutora Lori, eu lembro-me, essa semana eu me peguei pensando em uma cena que eu comecei a minha carreira artística, vamos dizer assim, como professora de educação infantil. E pensar algo maravilhoso, aprendi tanto com os pequeninos. E eu recordo que quando chegava o momento do intervalo, né, o momento que nós costumamos chamar de recreio, né, então esse momento de intervalo, os pequeninos, isso era maternal, 3 aninhos, as crianças corriam e elas passavam pelo menos 5 minutinhos correndo pela área da escola, aquela área verde, linda, e eles corriam e a gente pensa, meu Deus, o que está acontecendo? E gritavam depois daqueles 5 minutinhos e voltavam, e daí nós acabávamos propondo uma atividade dirigida, mas como nós perdemos isso, né? Então os espaços foram reduzidos, os contatos foram reduzidos e a vida emocional inevitavelmente foi afetada, né? Então nós não conseguimos mais ter prazer. Essa semana falávamos sobre, gente, quando você for tomar banho, aproveite para fazer uma higiene mental, sabe? Chegou do teu trabalho, chegou de um dia difícil, então vai lá para o teu chuveiro, pega aquele sabonete cheiroso que você escolheu e comprou, quem sabe até pediu do catálogo.
né? Mas você comprou, então aproveita aquele momento para agradecer a Deus aquilo que foi bom, que deu certo, para repensar aquilo que não foi tão bom. Nossa, Deus, que alternativas eu teria para rever essa situação, né? Quando a gente fala de autocuidado, nós não estamos falando só dos nossos pontos fortes e fracos. Nós também estamos nos dando conta de que existem áreas que precisam ser otimizadas, atitudes e pensamentos que precisam ser abandonados. Se você entende que existem pensamentos ou até relacionamentos que precisam ser revistos, por que não fazê-lo? De repente você se pega pensando, eu tenho medo de ficar sozinho, ou tenho medo de ficar sozinha. Eu quero lembrar a você que existe um Deus de paz, um Deus que ama você, que se importa com você. Você é grandemente abençoado, você é altamente favorecido e profundamente amado. Existe um Deus que escolheu se entregar por você. Você sabia disso? Você é importante, sua vida tem valor e Deus também se interessa pelo seu bem-estar, por sua qualidade de vida. E por isso Ele nos presenteou com a natureza, com pessoas tão especiais, não é? Com uma família. Existem pessoas, queridas, que têm optado, em vez de ter uma família, porque dá muito trabalho, dá. É verdade. Na verdade, educar dá trabalho, não é assim? Então, existem pessoas que estão trocando relacionamentos em família por animais de estimação, não é? Então elas dizem, o animal não vai me trair, ele não vai me enganar. Não desista, é maravilhoso. Se você tem um pet, cuide dele. Cuide dele, afague, aproveite, sim, mas não deixe de se relacionar. Entenda que nós somos seres gregários, nós precisamos uns dos outros e por isso também estamos aqui, não é mesmo, meninas? Então, olha, entenda que a cada situação existe uma perspectiva e uma tratativa. Se de repente você foi ao especialista e o especialista chegou para você e disse que você vai precisar começar a tomar uma medicação para ter qualidade de vida, agradeça. Olha que bênção. Você pôde entender o que está acontecendo, você já entendeu também, foi apresentado um plano de ação, uma alternativa para você resgatar a sua vida de qualidade, a sua saúde mental, emocional, a sua alegria, né? Comece a rever o seu senso de propósito e por que não tentar? Mas de repente nós começamos um tratamento e o meu corpo não reagiu muito bem. Aquela medicação não está me fazendo bem, está me deixando mal. Por que não voltar? Conversa de novo com o profissional, reveja uma vez mais. Então, doutor, será que existem outras possibilidades? Será que existem outras abordagens que eu posso utilizar? E vida de meditação, não é mesmo, doutora Brenda? Então, converse com Deus. Ele está pronto a todo instante, em qualquer circunstância. Então se achegue a Ele, diga o que você está pensando, o que está afligindo a tua alma, a tua vida. Diga a Ele o que você gostaria. Também aproveite e confesse. Confesse aquelas circunstâncias onde você acabou se irando desnecessariamente, aquele rancor. Você sabia que uma das facetas do adoecimento psíquico é a ausência de perdão. Existem pessoas aprisionadas a situações, a relacionamentos passados, a circunstâncias passadas, e isso, na verdade, só acaba adoecendo e travando a tua vida, né? Você sabe o que quer dizer mágoa? Na verdade, a mágoa é uma má água, é uma água parada, não é assim, queridas? Então, como muitas vezes essa água parada, que não é movimentada, ela acaba também comprometendo a nossa perspectiva do amanhã. Meninas, eu gostaria de poder ter esses minutinhos finais para as considerações de vocês sobre esse momento delicioso. Por favor, vamos começar pela doutora Brenda, por gentileza? Eu, como quanto mais espectadora, né, de informações tão preciosas sobre saúde mental, na verdade, eu recebo as consequências de um adoecimento mental, muitas vezes. Né? É verdade. E eu consigo rastrear, na verdade, na consequência, né,
uma total falta de conhecimento sobre isso, do próprio portador. Exato, Né? querida. Por isso tem enfatizado tanto a questão de saúde pública, porque você lidar com o problema, confrontar o paciente com o problema, muitas vezes aí você detecta a grande quantidade de conhecimento errático Exato. a respeito do assunto, de preconceitos, de barreiras a respeito do assunto e como e porquê de saber que isso tem que constantemente, repetidamente ser massificado para ser introjetado na vida das pessoas, para que elas realmente tenham uma saúde unitária, né? Aquela saúde universal, aquela saúde integral. Então, mais uma vez, meu agradecimento de poder estar compartilhando um pouquinho que seja e de poder estar ouvindo essas impressões e informações tão importantes, porque nada melhor do que a força do exemplo, nada melhor do que a força da presença. Todos nós podemos acessar essas informações no Google, Exato. né? Mas precisamos um dos outros, nós somos seres relacionais. Perfeito. Inclusive com Deus, principalmente. Perfeito, que lindo. Muito obrigada, doutora Brena. Doutora Ellen. O nome do programa se chama Vida Plena. Exato. E muitos, quando olham a palavra, né, as palavras vida plena, falam, é tão distante de mim que eu nem vou Parece tentar. tão utópico, né? É utópico. Eu quero dizer para vocês que vida plena não é falta de problemas. Vida plena é resiliência. Perfeito. É a capacidade de lidar com as situações. É você saber gerenciar as suas emoções. Mas para isso, volto a dizer, é você se perceber. É você olhar para dentro de você e se perguntar, como está a minha vida pessoal? Como é que está a minha vida emocional? Como é que está as minhas questões físicas? De que forma eu preciso me cuidar? O que eu preciso melhorar? E não é só pensar, é colocar em ação. Muitos colocam metas, né? Estamos no início do ano e aí iniciam as metas, mas as metas no papel não vai fazer diferença na sua vida. Verdade. As ações vão fazer diferença na sua vida. Então, inicie. Vida plena não é falta de problemas. Vida plena é saber resolver os problemas, é gerenciar as problemáticas. Todos nós vamos ter dificuldades, intensidades diferentes, mas a gente precisa trabalhar a fé, Exato. a resiliência e a capacidade de recomeçar. Nós sabemos que Deus, na Bíblia, ele fala bem assim, eu tenho planos para você. Ai, que bênção. E planos de paz. Plano de paz, planos de boas, para lhe dar o bem que desejais. Então, a gente precisa confiar, né, que Deus, ele deseja o melhor para a gente. Mas ele deseja o melhor para a gente, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Brilhante. Qual é a minha parte? A minha parte é me perceber e fazer diferença para o meu bem-estar. Para assim eu fazer diferença na vida do outro também. Que maravilhoso, que palavras benditas. Doutora Loren, querida. Que lindo, né? Então, só para a gente lembrar do que é saúde mental, né? Exato. Saúde mental é você estar bem. Tem um tripé, né? São três coisinhas importantes. E tripé são três pés iguais. Se um não tiver bom, cai, né? Exato. Sim, então, a gente precisa... Todos têm uma importância muito grande. Então, dentro desse tripé, primeiro estar bem com você mesmo, né? O que a Ellen trouxe aqui. Então, se amar, se aceitar, se perdoar. Né? É você olhar para você no espelho e ter orgulho de quem você é, do seu passado, né? Ter perspectivas positivas para o futuro. Então, o primeiro olhar é um olhar voltado para si. O segundo pezinho do tripé são as pessoas que são importantes para você. Então, algumas pessoas que são importantes para mim eu escolho, né? O meu cônjuge, meu relacionamento amoroso eu escolho. Perfeito. Outras eu não vou escolher, minha família. Mas eu preciso me dar bem com essas pessoas para eu ter saúde mental também. Então, imagina que eu tive um conflito com um irmão e estou sem falar com ele. Né? Briguei com meu pai ou com minha mãe e a gente não se relaciona em casa, a gente só se cumprimenta, né? Enfim, como que eu vou ter saúde mental se eu não estou me relacionando bem com essas pessoas? Né? Eles são um ponto muito importante. É verdade. Nossos relacionamentos no trabalho, na igreja, né? Nos lugares que a gente está. E o último, a psiquiatria chama espiritualidade. Né? A gente não usa muito a palavra religião, porque religião, né? Enfim. Mas a espiritualidade ela é muito importante. Cada vez mais nós temos tido várias... narrativas, né, doutora Loren? E exemplos. Estudos, né? Artigos. Procurando a palavra artigos. Nós temos tido vários artigos científicos mostrando a importância e o impacto da espiritualidade, né? Que áreas do cérebro são desenvolvidas
Hoje nós temos imagens de ressonância funcional mostrando Olha, isso. que brilhante. Né? Que áreas do cérebro são desenvolvidas quando você faz uma oração, tem esse momento com Deus, você acessa Brilhante. áreas que vão te trazer o equilíbrio. Né? A gente sabe que as pessoas espiritualizadas adoecem menos, têm uma imunidade melhor, né? Se recuperam melhor, têm maior resiliência, né? Elas aprendem com os problemas, em vez de... Né? O problema não é um muro que eu bato nele e caio. O problema, ele vem, mas ele vai ser... Eu vou fazer desse tijolo um degrau, né? Vou passar por ele e vou aprender com esse problema, né? Vai me trazer um crescimento. Então, é muito importante a gente aprender a cultivar a saúde mental, não esquecer desses 3 aspectos, de cultivar os nossos relacionamentos, de ter um propósito, né? Às vezes, no consultório, as pessoas falam assim, mas é porque eu não sei para onde que eu vou. Se eu não sei para onde que eu vou não para lugar nenhum. Né? Se eu ligo o carro e no GPS eu não ponho destino, eu vou ficar rodando aleatoriamente, né? Eu preciso ter um alvo, um propósito. Isso. Para minha vida ser plena, eu tenho que ter esse propósito, né? Brilhante. E o que nos dá esse propósito é Deus. Brilhante. É assim, por que a árvore não tem conflito, o cachorro, né? A mangueira nasceu, ela sabe que ela é para produzir manga. Ela sabe para que ela veio para o mundo. Ela veio produzir manga. E o ser humano, muitas vezes, por que eu estou aqui, né? Não tem essa percepção de que eu sou muito importante, feito à imagem de Deus. Ai, que e lindo. muito amada pelo Criador, né? Nós todos somos muito amados. É verdade. E aí, às vezes, a gente não consegue entender o propósito de Deus para a nossa vida, né? Então, se você não achou seu propósito ainda, continue orando, perseverando, até ficar mais claro para você, Deus te mostrar. Mas todos nós temos um propósito aqui, nós não estamos aqui sem motivo, né? Exato. E eu quero agradecer a companhia de vocês, foi maravilhoso esse tempo de muito aprendizado, né? E agradecer o teu convite novamente, Tatiane. Querida, né? que honra para nós, viu? Que honra para nós recebê-las. Vocês são realmente mulheres de Deus, profissionais de excelência que nos inspiram. Viu? Que Deus continue abençoando a vida de vocês, o trabalho de vocês, esse lindo chamado, porque o que vocês exercem acaba sendo um ministério também, não é? E que Deus continue dando graça, viu? E certamente voltarão outras vezes, sim, querida? Sim, e quero dizer para você, nós temos muito a conversar. Olha que lindo, Deus tem pensamentos de paz a seu respeito. Os pensamentos de Deus é que você alcance tudo aquilo que um dia Ele projetou, não sabe? Pois então, vamos descobrir juntos? Conte conosco, conte com a nossa ajuda. Vida Plena, então, encerra o momento de hoje, mas fique ligadinho porque teremos outros momentos tão preciosos como hoje. Deus te abençoe e não esqueça, você é altamente abençoado, você é grandemente favorecido e você é profundamente amado. Deus te abençoe.